Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia e idealizador do Bíblia Play, uma escola de estudos bíblicos online. Seja muito bem-vindo a este canal que tem como objetivo apresentar de maneira profunda o texto bíblico. Ou seja, se você está em busca de informação bíblica, contexto cultural, histórico, as línguas originais, etc., tudo isso você está no lugar certo, beleza? E olha só, o texto que nós vamos estudar no dia de hoje é tirado de Mateus, capítulo 28, versículos de 8 a 15. Trata-se justamente de uma perícope que traz o relato da ressurreição de Jesus. Mas antes de nós estudarmos com detalhes essa perícope espetacular, eu quero pedir que você possa curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo. Por quê, gente? Porque isso ajuda a gente a levar a palavra de Deus para todo mundo, beleza? Então conto com você. Além disso, não se esqueça de checar a sua inscrição aqui no canal e também, se você não é inscrito ainda, de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Vamos, sem mais delongas, à leitura do nosso texto. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então, Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Bom, pessoal, o texto no versículo 8 traz informações bastante interessantes a respeito justamente de como é que as mulheres agiram neste domingo da manhã da ressurreição. Diz o texto que elas partiram depressa do sepulcro depois de terem ouvido a fala do anjo. Só que há um dado interessante. O texto vai afirmar que elas estavam com medo, mas correram com grande alegria. Esse dado é muito interessante, porque enquanto lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 8, o medo reduz as mulheres ao silêncio, há um outro relato lá, aqui no capítulo 28, versículo 8 de Mateus, a alegria é a que as leva justamente a proclamar aos discípulos o que elas tinham visto. Esse dado chama a atenção, há uma diferença aqui. E eu sempre atento dentro aqui do nosso canal, nos nossos vídeos, que essas diferenças, elas enfatizam na realidade dados teológicos que cada autor quer ensinar para a comunidade para a qual ele dirige o seu texto. Beleza? Esse dado é muito importante. E aí, nós entramos agora no capítulo 28, no versículo 9, na primeira parte desse versículo, que diz assim: De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse:
essa expressão, Jesus foi ao encontro delas, é muito interessante. Por quê? O aparecimento de Jesus para as mulheres aqui soa como uma versão compactada daquilo que está em João, no capítulo 20, nos versículos 11 até o 18. Beleza? É muito interessante esse dado. E o que Jesus então diz a essas mulheres? Alegrai-vos. As mulheres, que são as primeiras a encontrar o Cristo ressuscitado, vão ouvir esta forma de expressar de Jesus que traz justamente a ideia de bem-estar, de alegria. Em grego é haireté, a expressão aqui utilizada. Na continuidade do texto, nós temos que essas mulheres se aproximaram, elas se prostraram diante de Jesus, abraçando os seus pés. Essas expressões são exclusivas de Mateus. É muito interessante isso. Essas expressões sugerem, inclusive, o comportamento ou a ação correta dessas mulheres em relação ao ressuscitado. Nós enxergamos esse dado, não é? Justamente a partir de toda a emolduração narrativa que o texto de Mateus traz. Exatamente, Mateus tem interesses próprios teológicos colocados aqui, né? Especialmente para dar ênfase à adoração como uma atitude apropriada para com Jesus. Exatamente, basta a gente voltar, não é, lá no início da sua narrativa, por exemplo, no capítulo 2, versículos de 1 a 12, quando essa ideia da adoração é trazida em relação a Jesus menino, tá bom? Então esse dado é bastante interessante. Uma outra coisa que chama a atenção dentro desse texto, que é um dado bastante interessante, é essa expressão que diz que as mulheres abraçaram os pés do Senhor. Essa expressão, pessoal, denota justamente o que está ocorrendo aqui. Não se trata de uma aparição espiritual ou ainda uma alucinação. Jesus está, neste momento, fisicamente vivo. Ele ressuscitou. E aqui o autor quer mostrar isso, justamente também porque ele está preparando as informações que vêm a seguir, tá bom? Esse dado é bastante interessante. Agora, vamos para o versículo 10. No versículo 10, diz que Jesus disse a elas assim: não tenhais medo. Essa é uma expressão muito importante dentro do texto do Novo Testamento. Mas não só, não é para a Bíblia inteira. Aqui há uma retomada, portanto, dessa expressão forte, tá? E o texto continua. Jesus diz a elas, agora dando um mandato: ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. E o texto continua dizendo, Jesus afirma, lá eles me verão. Aqui eu quero ressaltar a expressão meus irmãos, tá? Por quê? Porque apesar do abandono dos discípulos, a gente sabe que isso ocorreu lá no capítulo 26, no versículo 56, e no capítulo 26, versículos 69 a 75, tá bom? Jesus, ele é abandonado pelos seus discípulos, mas mesmo assim, depois de ressuscitado, Jesus age com ternura e expressa seu carinho, os chamando de meus irmãos. Olha que coisa maravilhosa isso. Aqui expressa que o Senhor perdoa quando o discípulo erra. É misericórdia, é compaixão da parte do Senhor para com os seus. Outro detalhe interessante no versículo 10, pessoal, é que o texto vai enfatizar justamente que eles deveriam partir para Galileia. E nesse caso aqui há uma semelhança impressionante entre as mensagens ou a mensagem que o anjo trouxe
tá bom? Com aquilo que Jesus está trazendo agora. Nós sabemos que antes dos versículos que nós acabamos de ler, as mulheres ouvem a ordem do anjo, lá no capítulo 28, versículo 7, de que elas deveriam, e os discípulos também deveriam, ir para a Galileia. Agora, tanto é assim, não é, essa semelhança, que parecem dubletos. O que são dubletos? São duas versões de uma mesma história. Há aqui uma repetição. E essa tem a função justamente de colocar ainda mais ênfase na região da Galileia como um local do encontro com o ressuscitado. Talvez você pergunte assim, mas João Cláudio, o que isso traz de tão relevante, de tão importante? É o seguinte, pessoal. Mateus aqui está seguindo o roteiro trazido por Marcos. Em Marcos também Jesus aparece e diz que os discípulos devem encontrá-lo na Galileia. E é na Galileia, e eu já disse isso aqui outras vezes, que Jesus atua na maior parte do seu ministério. É lá na Galileia onde ele encontra os primeiros discípulos, é lá na Galileia que as pessoas se reúnem em multidões para ir atrás dele, para ouvir o que ele tem a dizer, enquanto que na região da Judeia, onde se encontra a cidade de Jerusalém, é onde ele morre. Então há aqui, nesse sentido, uma contraposição. Uma outra informação fundamental é que quando nós lemos a tradição de Lucas, em Lucas, Jesus pede que os discípulos permaneçam na Judeia, permaneçam em Jerusalém. E se você olhar no mapa, Judeia, onde fica a cidade de Jerusalém, é no sul, enquanto que a Galileia é no norte. Então aqui há, portanto, um detalhe bastante interessante que qualquer hora eu aprofundo e eu explico para vocês dessa diferença, beleza? Bom, na continuidade do texto vai aparecer o suborno que os chefes dos sacerdotes realizaram em relação aos guardas, tá bom? Nos versículos subsequentes isso vai aparecer. E tudo isso começa, toda essa narrativa, a partir do versículo 11, quando diz que as mulheres partiram, não é? E que alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram isso aos sumos sacerdotes, né? Tudo o que tinha acontecido. E aí, há um detalhe interessante aqui. A expressão alguns guardas, tá? Alguns dos guardas, ou melhor, traz guardas com o termo latino, que é o termo custódia. E isso vincula a narrativa que nós estamos lendo aqui agora ao capítulo 27, versículos 62 a 66. Por quê, pessoal? Porque aqui os guardas se reportam aos chefes dos sacerdotes. Eles não se reportam à autoridade romana. Tá bom? E aqui fica uma pergunta. Será que esses guardas eram guardas romanos? Porque o texto bíblico no capítulo 27, no versículo 65, traz Pilatos dizendo àqueles que são as autoridades dos judeus que eles tinham uma guarda. Agora, será que essa guarda é uma guarda que os romanos deram para os judeus? Ou é uma guarda aqui, nesse sentido, que é a guarda do templo, que é uma guarda própria dos judeus? O texto aqui ele não resolve o problema. Alguns autores vão apontar que é uma guarda romana, por conta do termo custódia, que vai aparecer em latim e não vai aparecer o termo grego para guarda, tá bom? Então fica ainda a discussão, o texto aqui não resolve o problema. E aí, o texto vai continuar falando justamente deste momento do suborno que vai acontecer, tá bom? No versículo 12, os sumos sacerdotes, então, eles se reúnem
com os anciãos e eles dão uma grande soma de dinheiro a esses soldados, pessoal. Aqui é um dado interessante que chama a nossa atenção. O versículo 12, na língua grega, traz uma construção que na língua portuguesa não é muito bem traduzida, tá bom? O texto grego aqui é justamente o texto que tem como uma tradução melhor, reunindo-se eles em conselho com os anciãos. A versão que eu peguei aqui, ela já tem uma outra tradução, que é justamente a seguinte: os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos. Você fala, mas qual que é a diferença aqui? A diferença é que reuniram-se em conselho com os anciãos, tá? É mais próximo da construção que é feita dentro de toda a narrativa de Mateus. Por quê? Porque o plano dos chefes dos sacerdotes e anciãos, que foram, né, os principais antagonistas de Jesus desde o início da história, da narrativa da paixão, é chamado com o termo grego symbulion. E esse termo symbulion significa conselho, que não apareceu na tradução que eu utilizei, que é a tradução própria do lecionário da liturgia católica, tá bom? E aí é interessante porque lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 14, o termo symbulion aparece no momento em que eles estão tramando contra Jesus. No capítulo 22, versículo 15, aparece esse mesmo symbulion, que é o conselho, tramando contra Jesus. E no capítulo 27, versículo 7, isso também vai aparecer. De tal modo que aqui, mais uma vez, o termo aparecendo, quer enfatizar que houve um processo narrativo que levou justamente este conselho, não é, a querer condenar Jesus, a tramar contra Jesus, tá bom? Então, segundo Mateus, esse symbulion, esse conselho é que suborna os guardas, justamente para que eles dissessem que foram os discípulos de Jesus que roubaram o seu corpo. E aí o versículo 13 traz a fala, justamente. A fala que vai apontar para esse processo de suborno, né? Dizei, né, que os discípulos foram lá durante a madrugada, durante a noite, e roubaram o corpo enquanto eles dormiam. E aí o versículo 14 continua: se o governador ficar sabendo, né, não se preocupem, nós vamos convencê-lo. Ora, gente, os soldados, eles enfrentariam uma punição, inclusive, possivelmente de morte, porque eles falharam no dever de garantir a guarda do túmulo. Esse dado traz aqui para nós uma tensão no processo da narrativa, pessoal. Só que o texto no versículo 14, como eu citei, diz que os chefes dos sacerdotes e anciãos estavam confiantes de que o próprio Pilatos ou as autoridades romanas também desejariam evitar qualquer tipo de entusiasmo popular, até mesmo uma possível insurreição relacionada à tumba vazia, de tal modo que o texto vai afirmar no versículo 14 que esses chefes dos sacerdotes convenceriam a autoridade romana de que isso teria acontecido. E aí então vem o suborno em si no versículo 15, que fala justamente que os soldados pegaram esse dinheiro, agiram de acordo com essas instruções que eles tinham recebido, e o texto vai dizer que esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Veja, há uma trama aqui, suja, para denegrir o fato da ressurreição. E aí, há um detalhe interessante, o texto vai dizer no versículo 15, até o dia de hoje. E essa expressão sugere que há uma
quantidade substancial de tempo entre o evento da ressurreição e o tempo do escritor. Além disso, pessoal, esse dado é muito interessante. Essa expressão vai indicar justamente que o boato ainda circulava no momento em que o texto do Evangelho de Mateus está sendo escrito. E que, portanto, esse boato necessitava de uma refutação. O texto de hoje traz para nós, pessoal, como um dado para aplicação na nossa vida, de que houve uma trama para matar Jesus. E houve uma trama para negar a sua ressurreição. E que é parte do chamado cristão, nós de fato, como crentes nesse mistério da fé, levarmos justamente os argumentos que refutam a negação da ressurreição. Esse é um chamado que é feito a cada um de nós. E que a gente possa assumi-lo. E que, como as mulheres que mesmo com medo fizeram o anúncio e o fizeram com alegria, que também nós tenhamos essa mesma coragem. Que Deus te abençoe. Nós estamos juntos. Até o próximo vídeo com a graça de Deus. Valeu!